Sangue no papel higiênico pode assustar, mas não é um sintoma raro. Muitas pessoas vão apresentar um sangramento anal no decorrer da vida. Afinal, uma das principais causas do sangramento anal são as hemorroidas, que atingem por volta de 75% das pessoas em algum momento da vida. Mas o ideal é que o problema seja investigado por um gastroenterologista ou por um proctologista, já que ele pode ser um sintoma de outras doenças mais graves, colite ulcerativa, úlceras e até tumores na região do cólon e do reto. Nós convidamos o Dr. Marcelo Werneck para falar mais sobre esse assunto. Olá, eu me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista em São Paulo e Belo Horizonte e eu vim aqui para responder algumas perguntas do portal Drauzio Varela sobre sangramento anal. A presença de sangue nas fezes pode ser considerada normal? Gente, uma coisa que eu sempre repito é: sangramento anal nunca é normal. Não é normal a pessoa ter sangramento. O sangramento anal ele pode ter diversas causas, que é importante a gente falar delas, mas o mais importante é a gente entender que não é normal ter sangramento. Se teve sangramento, alguma coisa fez romper vasinhos de sangue ali. Podem ser coisas tanto benignas, mas podem não ser. Então, se teve sangramento, o ideal é procurar atendimento. Quais as causas mais frequentes do sangramento anal? O sangramento mais comum seria um trauma ali na região do ânus. Aquela pessoa que vai ao banheiro, as fezes estão mais duras e na hora que passam ali, rompem aquela região, causando o que a gente chama de fissura anal aguda. Também pode ser um caso de hemorroidas. Hemorroidas são vasos de sangue presentes ali na região do ânus, que todo mundo tem. Só que em algumas pessoas eles vão ficando mais volumosos, eles vão descendo e ficam mais suscetíveis a machucar, a inflamar. Então, sangramento por fissura, por hemorroidas seriam os mais comuns. Mas existem outras causas também. Quanto que a gente vai mais preocupar é aquele sangramento que vem misturado nas fezes, ou um sangramento mais escuro, um sangue associado à presença de muco, alteração do ritmo intestinal, porque isso já vai falar pra gente que o mais provável é que seja um sangramento mais alto no intestino, podendo ser causado então na região do intestino grosso, região do reto e até eventualmente no intestino delgado. Existem causas que não são benignas. Quando a pessoa tem um pólipo grande, esse pólipo pode causar sangramento. Agora ele pode se transformar num câncer também, que também pode causar sangramento. Essa presença de sangue, sendo um sangue mais claro, um sangue mais escuro, deve ser avaliada. Então procure atendimento e não fica convivendo com esses sintomas, porque pode virar uma coisa mais grave. Sexo anal pode ser causa de sangramento? Qualquer trauma que ocorra na região do ânus pode vir a causar sangramento. O sexo anal, desde que a pessoa pratique com cuidado, com o uso de lubrificação, tendo um feedback do parceiro, a princípio não vai causar trauma na região. Então a chance de causar algum problema, de causar um sangramento é muito menor, mas ainda assim pode causar. Na maioria das vezes o pênis vai ser mais calibroso do que as fezes normais. Isso por si só já gera uma dilatação mais forçada ali daquela região, podendo romper, gerando uma fissura aguda, por exemplo, podendo causar trauma nas hemorroidas, causando sangramento. Então o sexo anal pode causar, mas se a pessoa tomar os devidos cuidados, a chance disso acontecer já é bem menor. Quando o sangramento anal é indicativo de que as pessoas devem procurar um médico? Sangramento anal a gente sempre deve procurar atendimento. É claro que aquele sangramento, quando a pessoa está com as fezes duras, uma vez ali, sentiu que machucou o ânus na saída, sangrou uma vez e parou, é claro que esse sangramento é muito mais sugestivo de ser benigno, de ser um trauma na região do ânus, o que a gente chama de fissura aguda. Mas aquele sangramento que se repete ou tem aquelas características que eu falei, o sangue misturado nas fezes, junto com a presença de muco, ou também associado a uma alteração do ritmo intestinal, isso vai preocupar muito mais. A mesma coisa vale para as hemorroidas. Se a pessoa fica convivendo, tem uma chance maior daquelas hemorroidas crescerem e precisar operar. E se for alguma coisa mais séria, por exemplo, pólipos e até câncer de intestino, se a pessoa não procura atendimento, ela pode estar perdendo a única chance de tratamento eficaz para curar o problema. Que exames serão pedidos pelo médico? O exame mais importante sempre vai ser o exame clínico, aquele exame de consultório, depois de uma anamnese bem feita, para a gente entender qual que é o tipo de sangramento que a gente está esperando para aquele paciente. Quando a gente faz o exame de consultório, que a gente vai fazer a inspeção do ânus, o exame de toque, anoscopia, a gente consegue diagnosticar várias causas de sangramento. A gente pode diagnosticar aqueles sangramentos, como eu falei, de fissura, de hemorroidas e até alguns casos de pólipos
retites, alterações ali do intestino. Agora, casos que a gente suspeite que pode ter alguma coisa acima desse ponto, aí a gente já vai lançar a mão de outros exames, entre eles a retossigmoidoscopia e a colonoscopia. Outros exames que a gente pode fazer podem ser exames de imagem, por exemplo, as tomografias, ressonâncias, mas aí a gente vai fazer em casos muito selecionados. Agora, uma coisa que é muito importante, gente, o exame de pesquisa de sangue oculto nas fezes, ele não deve ser feito em um paciente que está sangrando, porque se o paciente está sangrando, a gente já sabe que tem sangue. Fazer um exame que vai mostrar se tem sangue ou não vai acrescentar nada. Então, nesse tipo de paciente, a gente não deve fazer um exame de sangue oculto, e sim um exame para investigar o intestino.